E aí, galerinha? Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos pôr a mão na massa? Vamos continuar falando de análise combinatória? E aí, cara, cuidado com a análise combinatória, hein? Eu até voltei aqui de onde paramos, olha só. Distinguindo agrupamentos. Isso aqui é muito importante. E para você aprender a distinguir agrupamentos, a gente precisa aprender a fazer isso com exercício simples. Por quê? Porque como é que eu vou fazer o exercício complexo? O exercício complexo eu vou resolver ele da mesma forma que eu resolvo um exercício simples. Então, inclusive, é exercício que a gente fez aula passada, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Devemos escolher um presidente e um vice-presidente entre a Ana, Bia, Carla e Diego. Isto é, arranjo simples ou uma combinação simples? Olha só, o que você responde? Então, aí, ó, vamos para o caderninho aqui. Exercício 1. Olha só o que eu tenho. Eu tenho lá um universo com a Ana, com a Bia, com a Carla, com o Diego, ok? Eu tenho que escolher uma pessoa para ser presidente, tenho que escolher uma pessoa para ser vice-presidente. Então, quando você ficar com dúvida se a ordem do agrupamento é importante, lembre-se o seguinte: não é só a ordem do agrupamento, lembra? Para ser arranjo, os objetos têm que ser distintos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é: Ana é uma pessoa, a Bia é outra, a Carla é outra e o Diego é outra. Então, tem 4 pessoas que são distintas. Eu vou fazer 2 escolhas aí dentro. Eu vou fazer 2 escolhas distintas. Por quê? Porque a pessoa que for presidente, é impossível que ela seja vice-presidente. Então, eu vou fazer 2 escolhas distintas dentro de um conjunto que só tem elementos distintos. Então, isso pode ser arranjo e também pode ser combinação. Qual que é o lance? Depois que você faz essa análise, olha só, não esqueça, você está escolhendo objetos dentro do mesmo conjunto, dentro do mesmo universo. Você vai decidir se a ordem do agrupamento é importante para o agrupamento. Que jeito? Ah, se eu pego a Ana primeiro e a Bia depois, o que, que eu estou fazendo? A Ana vai ser presidente, a Bia vai ser vice-presidente. Se eu inverter a ordem, a Bia sendo escolhida primeiro e a Ana escolhida depois, então é a Bia que é presidente e a Ana que vai ser vice-presidente. Agora, a Ana ser presidente é uma coisa, a Ana ser vice-presidente é outra coisa. Então, nós estamos diante de quê? De um arranjo simples. Então, eu tenho um arranjo aqui. 4 elementos, escolhe 2. Então, se a gente usar a fórmula do arranjo, lembrando que o arranjo de n elementos escolhidos de P em P, ele é n fatorial dividido por n menos p fatorial, de modo que o n ele é maior ou igual a p, ok? Então, aqui eu tenho o n igual a 4, vai ficar 4 fatorial, dividido por 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2 dá 2, então aqui vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, nós temos 24 dividido em 2, 24 dividido em 2, isso dá igual a 12. Ou então, poderíamos fazer a estratégia de quadradinhos, né? Eu tenho 2 etapas no meu agrupamento. A minha primeira escolha para presidente, eu tenho 4 opções. O cara que eu escolher para ser presidente não tem como ser vice-presidente, então sobram 3 opções. Pelo princípio multiplicativo, então você vai ter 12 comissões distintas. Então, eu reforço a ideia. Não é só verificar a ordem. Então, para você decidir se um agrupamento é ou não é arranjo, então você tem que analisar 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Os objetos disponíveis são distintos. Segundo, as escolhas são distintas. Depois, o agrupamento é ordenado, ok? Bom, vamos lá. Depois a gente viu isso aqui, né? Queremos montar uma dupla de vôlei de praia. Uma dupla de vôlei de praia agora. Se dispuseram a competir a Ana, Bia, Carla e Diego. Então, de novo, 4 pessoas. Isso é arranjo simples ou uma combinação simples? Então, veja. Você vai escolher 2 pessoas para fazer uma dupla. Você precisa escolher 2 pessoas
no mesmo universo, a Ana, a Bia, a Carla e o Diego. Só que agora você não tem um cargo para a Ana nem para a Bia, não tem um cargo. Então, muda. Veja, os elementos disponíveis são distintos, as escolhas são distintas, porque eu tenho que escolher duas pessoas, não tem como a Ana fazer dupla com ela mesma. E agora eu preciso decidir a ordem da dupla, é importante para a dupla de vôlei. Por exemplo, se eu escolher a Ana e a Bia, essa dupla seria igual ou diferente à dupla Bia e Ana? Então, para o arranjo, a dupla Ana-Bia seria diferente da dupla Bia e Ana. E, por exemplo, no exercício 1, elas se tornam diferentes por causa do cargo que elas ocupam. Agora, como eu estou montando simplesmente uma dupla de vôlei de praia, olha só. Então, exercício 2, eu quero montar uma dupla de vôlei de praia. Vou escolher entre os objetos disponíveis distintos, a Ana, a Bia, a Carla e o Diego. Vou simplesmente escolher duas pessoas. Então, duas pessoas distintas, eu tenho então uma combinação simples de 4 elementos, escolhe 2. Olha só. Então, lembrando, né, a formulazinha da combinação simples de n elementos escolhidos em P, isso é n fatorial dividido por p fatorial, dividido ainda por n menos p fatorial. Lembrando que o n tem que ser maior ou igual a p. Então, aqui nós vamos ter 4 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. Então, isso aqui vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial. 4 menos 2, 2 fatorial. Então, nós temos 24. 2 vezes 2 dá 4. 24 dividido por 4. Então, a gente tem o resultado igual a 6. Ou poderíamos montar aqui, ó, quadradinhos. Duas escolhas devem ser feitas. Para escolher a primeira pessoa da dupla de vôlei de praia, tem 4 opções. Gasta uma, sobram 3. Então, teoricamente, nós teríamos 12 duplas. Só que aí, nós temos que pensar o seguinte. Duas pessoas, por exemplo, Ana e Bia, têm 2 ordens. Só que para uma dupla de vôlei de praia, eu não necessito das 2 ordens. Então, basta considerar apenas uma das 2 ordens. Sendo assim, vem aqui, divide por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Lembrando ainda, olha só, o que é uma combinação de 4 elementos escolhidos de 2 em 2? Isso daqui seria um arranjo de 4 elementos. Escolhe 2, dividido pela permutação dos 2 objetos. Dividido pela permutação dos 2 objetos no sentido de eliminar a ordem desses objetos, porque ela não é importante para o agrupamento, ok? Beleza, e ainda, vamos aqui, nós propusemos o seguinte problema. Queremos escolher um presidente e um vice-presidente para representar o colégio em uma apresentação da mini-ONU. Devemos escolher o presidente entre a Ana, a Bia, a Carla e a Daniela. E devemos escolher o vice-presidente entre o Eric, o Fábio e o Gabriel. Isso é arranjo simples ou uma combinação simples? Pessoas, olha só. Veja, devemos escolher o presidente entre essas 4 pessoas. E devemos escolher o vice-presidente entre essas 3 pessoas. Vamos lá dar uma olhada nessa parada. Volta cá. Então, olha só. Vamos ver o que está rolando. Existem 2 universos aqui em questão. Ó. Eu tenho o universo da Ana, da Bia, da Carla e da Daniela. E eu tenho o universo, qual que é o nome dos brodinhos? Eric, Fábio e Gabriel, ok? Eric, Fábio, Gabriel. Então, nesse universo, vou escolher o presidente. Então, aqui nesse universo, eu tenho uma escolha, a escolha do presidente. Nesse universo, eu vou fazer a escolha desse presidente. Então, para escolher o presidente, não tem jeito. Você tem que escolher uma dessas 4 pessoas aqui.
Para escolher o vice-presidente, não tem jeito, você tem que escolher uma dessas 3 pessoas aqui. Então, 4 vezes 3 dá 12. Tudo bem, eu vou ter 12 duplas. Na dúvida, não esqueça, faça a árvore das possibilidades, a gente fez na aula passada, não vou fazer, para você ver as duplas, né? No caso, 12 duplas. Agora, isso é arranjo? Não. Por quê? Porque as escolhas têm que ser feitas dentro do mesmo conjunto. Considere um conjunto com n elementos distintos, chamando de arranjo simples de n elementos escolhidos de P em P, todo agrupamento ordenado de elementos distintos escolhidos entre os n elementos existentes. Então, você teria que fazer essas 4 escolhas, no caso, dentro do mesmo conjunto. Na verdade, uma escolha dentro do mesmo conjunto. Então, você vai lá no conjunto da Ana, da Bia, da Carla e da Daniela, vai escolher uma pessoinha só. O vice-presidente você vai escolher já lá no universo, este universo aqui, que é o universo do Eric, do Fábio, do Gabriel. Um outro universo. Então, as escolhas são feitas em conjuntos diferentes. Elas são feitas em conjuntos diferentes. Isso não caracteriza nem arranjo, isso não caracteriza nem combinação, ok? Então, mas tudo bem. Você poderia dizer o seguinte: se você olha só para a escolha de presidente, só a escolha de presidente seria um arranjo, uma combinação. Eu tenho 4 pessoinhas, quero escolher uma para ser presidente. Então, por quê? Eu vou dentro do universo da Ana, Bia, Carla e Daniela escolher uma pessoa para ser presidente. E eu também vou lá no universo agora do Eric, do Fábio e do Gabriel, escolher uma pessoa para ser vice-presidente. Então, isso aqui também é uma combinação. Pelo princípio fundamental da contagem, podemos multiplicar essas combinações. Então, aqui seria 4 fatorial dividido por 1 fatorial. 4 menos 1 dá 3. Do lado de cá seria 3 fatorial dividido por 1 fatorial. 3 menos 1 dá 2 fatorial. 4 fatorial é 24. 3 fatorial é 6. Aqui eu tenho 3 fatorial, que é 6, dividido por 2 fatorial, que é 2. 24 dividido por 2 é 12 do mesmo jeito. Então, olha só. Cuidado. Tá? Cuidado na hora de distinguir agrupamentos. Cuidado na hora de distinguir os agrupamentos. Se você quer usar as formas de arranjo, combinação, permutação, então você tem que ter clareza na hora de distinguir os agrupamentos. E como é que eu tenho clareza? Fazendo muitos exercícios. Então, eu vou postar uma lista mais fácil, com exercícios mais tranquilos, para exercitar essa distinção. Arranjo, combinação, permutação, ok? E eu quero fazer com vocês, interessante, quem gosta de baralho, né? Nossa, um baralhinho é bom, né, gente? Eita, bater aquele trucão no domingo, comendo uma picanhazinha top, bebendo aquela Coca-Cola geladinha, cheia de gelozinha, delícia. Ai, vida boa, né, gente? Ai. Então, olha só o que eu tenho aqui. Um baralho, ele é composto por 52 cartas divididas em 4 naipes distintos. Então, para quem não conhece o baralho, esse é o baralho. 52 cartas, 4 naipes. Cada naipe é constituído por 13 cartas. Beleza. Se você pega 52 dividido por 4, dá 13. 9 cartas numeradas de 2 a 10, mais valete. Então, você tem o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valete, que é indicado pelo J. A dama, que é indicado pelo Q. E o rei, que é indicado pelo K. E o as, que é indicado pelo A, né? Representados, respectivamente, pelas letras J, Q, K e A. Um par e uma trinca consistem, respectivamente, de 2 e de 3 cartas de mesmo número ou letra. Um full hand, uma combinação de 5 cartas,
formadas por um par e uma trinca. Então, o que seria um par? Eu posso ter um par de valetes. Então, eu tenho um valete de ouro e um valete de espada. O que seria uma trinca? Eu posso ter uma trinca de 6. Então, eu tenho 6 de ouro, 6 de paus e os 6 de espada. Então, como tem 4 naipes, eu vou ter 4 números 2, 4 números 3, 4 números 4, um naipe, e assim sucessivamente. Então, o lance é, considerando essas informações, calcule. Vamos pensar juntos. De quantas maneiras distintas se pode formar um full hand com um par de reis e uma trinca de 2? Olha só, vamos lá para o caderninho. Vou precisar de uma nova página. Então vamos lá. Veja, você precisa de contar um par de reis e uma trinca de 2. Ok. Então, eu tenho que fazer duas escolhas, né? Eu tenho que fazer, vou chamar isso de entrar. Tem que fazer duas escolhas. Eu tenho que escolher par. Vou pôr mais embaixo. Olha só. Eu tenho que fazer uma escolha que é um par. E tenho que fazer uma escolha que é uma trinca. 2, né? Então, aqui estão as minhas duas escolhas. Fazer, né? Então, vamos sinalizar aqui. Par de reis. Como é que eu vou escolher o par de reis? Então, agora a gente não tem um exercício assim tão trivial, precisamos pensar e lembrar das estratégias. Primeira coisa, o que eu estou contando, hein? O que eu vou contar? Eu vou contar o total de full hands. Como é que é composto um full hand? Tem 5 cartas, uma dupla e uma trinca. Um par de reis, uma trinca de 2. Beleza, ok. Então, de onde vai vir o par de reis, né? Aqui eu já estabeleci uma ordem de contagem também, né? Vou contar o par de reis primeiro e depois eu conto a trinca. Ok? Então, par de reis. De onde vão vir esses dois reis, né? Então, para ficar elegante, olha só. Vamos pensar aqui. Eu vou pegar esse par de reis. Onde? Fazer aqui um desenho, né? Então, olha só. Par de reis. Eu tenho um rei de ouro. Nossa, o meu carro ficou horrível, hein? Ficou muito em cima. Vou fazer uma parada aqui. Vou descer essa galera. Aí aqui fica melhor. Então vamos lá. Eu tenho que pegar aqui um rei. Agora eu tenho disponível, né? Um rei de copas. Eu tenho um rei de espada. Tenho um rei de ouro, copa, espada e um rei de paus. Beleza. Então tem que vir nesse universo de reis, escolher dois reis. E a trinca? Bom, onde é que eu vou escolher a minha trinca? Bom, você não vai escolher sua trinca no universo de reis, concorda? Então vamos pegar aqui, só para ficar bonitinho. Eu tenho que escolher uma trinca, né? E onde eu vou escolher essa trinca? Essa trinca, fazer os desenhos top aqui. Oh, que isso, hein? Ficou lindo. Eu tenho que escolher lá, ó. Tem um 2 de ouro, eu tenho 2 de copas, eu tenho 2 de espada, tenho 2 de paus. Pronto. Então tem que escolher nesse universo aqui. Observe. A escolha do par de reis vai ser feita dentro do conjunto azul. Olha só, dentro do conjunto azul. Tá vendo? E lá dentro desse conjunto azul tem 4 cartas distintas, os objetos disponíveis são distintos. Tá vendo? As minhas escolhas são distintas porque eu tenho que fazer a escolha de um par de reis.
Agora eu preciso avaliar o seguinte, a ordem importa? Se eu pego na minha mão rei de copas e rei de ouro, isso é igual a um rei de ouro com rei de copas? É a mesma dupla, não é? A ordem das cartas na sua mão não vai fazer uma dupla diferente. Então, sim, isso é uma combinação simples. Então, essa parada aqui, a escolha do par de reis é uma combinação de 4 elementos. Você escolhe 2. Ok? A escolha do par de reis é uma combinação. Agora vamos lá. E a escolha da trinca. Mesma coisa, você tem 4 objetos distintos. Tem. As minhas escolhas vão ser distintas. Ok? E a ordem das cartas também não importa, né? Se eu pego 2 de ouro, 2 de copas, 2 de espada, a ordem que elas aparecem na minha mão não vai fazer diferença alguma. Então, sim, isso é uma combinação. Então, aqui eu tenho uma combinação de 4 elementos que eu preciso escolher. 3. Então, a escolha da trinca é uma combinação 4. Então, aqui eu vou descobrir quantas trincas no cor-de-rosa, no azul vou descobrir quantas duplas, né? A questão é o que eu faço agora. Pessoas, esse exercício é igual ao exercício do salgado e do suco. Só que lá no salgado e suco você já sabia previamente que você tinha 4 salgados. Lembra quantos? 3 salgados. E você tinha 3 salgados. Estou aprendendo ainda aqui. 3 salgados. E 2 sucos. Lembra? E o que a gente fez? 3 vezes 2. Então aqui é a mesma coisa. Quantos par de reis eu tenho? Combinação 4, 2. Quantas trincas eu tenho? Combinação 4, 3. Então, quantos full hands eu vou ter? Ora, princípio multiplicativo. Em outras palavras, para cada dupla do par de reis, a cada par de reis, você combina uma trinca. E nenhuma dupla você vai contar repetida com a trinca. Isso você pode verificar também, exibindo algumas duplas, exibindo algumas trincas, elas não são muitas. Por isso eu peguei aqui um exercício, essa letra A dá para fazer na mão tranquilamente. Então dá para você montar a árvore de possibilidades para você ver que o princípio multiplicativo continua valendo aqui. E o que eu vou ter? Combinação 4, 2 é a mesma coisa que 4 vezes 3 dividido por 2. Combinação 4, 3 seria a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 3 fatorial, né? Vamos colocar assim. Eu não estou usando a fórmula, eu estou usando o conceito de combinação, né? Faço duas escolhas como se fosse arranjo e elimino a ordem desses dois objetos. Depois eu faço a escolha lá da trinca, né? Tem que fazer 3 escolhas, faço o arranjo e elimino a ordem das 3 cartas. 3 cartas têm 3 fatorial ordens, acabou o exercício. Então aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, dividido por 2 fica 6. 3 fatorial aqui dividido, 6 dividido por 3 fatorial, então vai dar 1, 4 vezes 6, 4. Isso quer dizer que você consegue 24 full hands com um par de reis, uma trinca de 2. Ok? Veja, 24 dá para escrever tranquilo. Então, fica aí exercício de casa, qualquer coisa, escrever todos os agrupamentos que tem um par de reis e uma. Ok? Vamos lá. Só. Próxima coisa seria de quantas maneiras distintas se pode formar um full hand com um par de reis. Um par de reis, gente. Um par de reis. Veja que você tem uma restrição aí, ó. Um par de reis. Um par. Ok? E a trinca? Bom, a trinca pode ser qualquer uma, né? Então, o que você pode fazer aqui, ó? Nesse exercício, você já fez a contagem com um par de reis e uma trinca de 2. Se a trinca fosse de 3, fixa o rei e muda a trinca.
fosse uma trinca de 3. Tá, deixa eu escrever. Então, o que, que eu teria aqui? Ó? Um par de reis com uma trinca de 2, você tem 24 casos, né? Tá de cor. 24 casos. Se fosse um par de reis com uma trinca de 3, a contagem é a mesma, vai dar 24. Se fosse um par de reis com uma trinca de 4, você ia ter 24 casos. Trinca de 5, 24 casos, e assim sucessivamente. Você só não vai conseguir fazer uma trinca de reis. Por quê? Porque você já tem uma dupla de reis. Então, quantos 24 você vai ter? Ora, você vai ter 12 quatros. Você tem 12 opções de trincas. Você pode fazer trinca de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e ás. A única trinca que não tem como fazer é a trinca de reis. Por quê? Porque você já escolheu uma dupla de reis. Se você escolhe uma dupla de reis e uma trinca de reis, isso é impossível, porque você só tem 4 reis disponíveis no baralho. Então, de forma elegante aqui, olha só. Fazer a letra A me ajuda a fazer a letra B. E essa é uma dica da análise combinatória, né? Vamos fazer aqui no rascunho, seria 240 mais 48 dá 280. Essa é uma dica da análise combinatória, simplificar o problema, porque você vai ver a letra C ali. Na verdade, essa questão caiu numa prova, a letra C, só vinha a letra C, e aqui eu reduzi para uma letra B, reduzi para uma letra A, para você ver a estratégia. Então, quando você tem um problema muito complexo, o que, que você faz? Você simplifica ele, vê o que está rolando. Ah, entendi. Expande para a ideia maior, tá bom? Então, aqui, se a gente fosse fazer, usando ordem de contagem, então é o seguinte, eu tenho que escolher um par de reis. Escolher um par de reis, eu tenho combinação 4, 2. Aí depois eu vou fazer uma escolha de trinca de 2, né? Seria combinação 4, 3. E depois o total de possibilidades de trinca seriam 12 trincas. Eu só não posso fazer trinca com o rei, porque o rei já está formando um. Então, essa aqui seria a estrutura, né? A contagem da letra B, ok? Então, vamos lá. Voltando. O que ele pede? A letra C. Vamos dar aquela pensada aqui. Só. Vez. De quantas maneiras distintas se pode formar um full range? Olha aí, um full range. Um full range. Duplas com trincas. O problema era esse. Quantos full ranges você pode formar? Se você olha só a letra C, é um problema muito difícil. Mas aí o que eu fiz? Pensei numa dupla fixa, numa trinca fixa. Variei a trinca, a letra B. Então, na letra B eu tenho uma dupla de reis com qualquer trinca. O que eu tenho que fazer agora na letra C? Na letra C agora, eu tenho que variar as duplas, porque a letra B eu já tenho a dupla fixa com qualquer trinca. Então o que vai rolar aqui na letra C? Vamos pensar o que a gente já tem. Então, combinação 4, 2 seria a dupla de rei, uma dupla fixa, uma trinca de 2, uma trinca de 2 fixa. Aí a gente fez vezes 12, porque eu tenho 12 possibilidades de trinca, né? Então, isso é o que resultou a letra. Só para ficar elegante aqui, esse cara indica total possibilidades, total de possibilidades de trinca. Ok? Beleza. Rosinho igual eu, chegar aqui pro lado, ó lá. Quase que eu fiquei na frente, beleza?
Agora pensa o seguinte, eu tô com a dupla fixa de reis, né? Mas se a dupla não for de reis, a dupla pode ser o quê? Ás, posso fazer uma dupla de 2, de 3, de 4, de 5. Então podemos pensar na estrutura assim, ó. Primeiro eu escolho quem vai ser a dupla. Veja a ordem de contagem, só para você ver. Depois eu conto o total de duplas que eu posso fazer com aquele que foi escolhido ser dupla. Depois eu conto aqui total de possibilidades de escolha de trinca. Se eu sei quem vai ser a trinca, por último, eu vou lá e conto o total de possibilidades de trinca. Mas como exercício, né, eu construí letra A, letra B, aqui a única coisa que está faltando é contar o total de possibilidades de quem vai ser dupla. E eu tenho 13 possibilidades de escolher alguém para ser dupla. Essa carta que vai ser dupla pode ser qualquer carta do baralho. O Ás, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até valete, dama, rei e Ás. Então, ó, pelo princípio fundamental da contagem, então, ó, é conveniente escrever aqui, né? Vamos aqui. Esse cara aqui seria o quê? Total escolhas e dupla. Beleza? Então, pelo princípio fundamental da contagem, grande final aqui seria fazer o 288 que a gente já calculou, que seria a parte azul, vezes 13. Não vou nem fazer essa conta. E essa aí é a quantidade de... De voltar ali, né, galerinha? Não, estou no caderno, beleza. É porque eu tenho outro monitor, às vezes eu esqueço o que eu estou mostrando. Mas aí eu olhei aqui no programa, tá tranquilo. Então, o que você tem aqui? Esse 13 vezes 288 é a quantidade de full hands que você pode fazer num baralho. E é isso que torna o poker interessante, né? Pelo total de possibilidades que você vai fazer, né? Pensando a primeira pessoa, se ela vai receber, vamos pensar simples aqui. A primeira pessoa, digamos, tem várias versões do poker. Mas vamos pensar assim, na distribuição do poker. Pensa só a primeira pessoa, ela vai receber 5 cartas. Então, se ela vai receber 5 cartas, quantas possibilidades ela tem de receber essas 5 cartas? É muita coisa, né, gente? Por quê? Porque você tem aí uma combinação de 52, escolhe 5. Isso é enorme. Então, isso aqui seria o quê, ó? 52 vezes 51, porque você vai fazer 5 escolhas, vezes 49 vezes 48, 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5 fatorial. Faz a conta aí para você ver depois. Não cabe nem na calculadora aquela de bolso. Vai ter que usar um computador ou o celular consegue calcular. Tá vendo? Rapaz. E a segunda pessoa? Depois que a primeira pessoa escolheu, não vou ter mais 52 cartas disponíveis no baralho. A segunda pessoa que for jogar, receber as cartas, ela vai ter 5 cartas a menos no baralho, que foram as cartas que foi para a primeira pessoa. Então eu tiro, vai sobrar 47 cartas. Então a segunda pessoa, ela tem 47, escolhe 5 possibilidades para ela. Aí se você pensa o total de possibilidades de distribuir 5 cartas entre essas duas pessoas apenas, põe que essa rodada de poker só tem essas duas pessoas. Então seria combinação 52, 5 vezes combinação 47, 5. E você vai ver que esse número é bem gigantão. Quanto mais pessoas, maior a quantidade, as possibilidades de distribuição de cartas. E por isso o jogo é interessante. Interessante por quê? Porque você joga, joga, brinca, brinca. E as jogadas não se repetem. Tem muita possibilidade de jogada aí, galera. Então, fica a dica, um exercício muito interessante.
para você analisar a estrutura de contagem, né? Como é que você organiza a sua estrutura de contagem? Lembrando, nossa, a palavra está meio grande, deixa eu ver. Tá. O que você vai contar? Qual ordem você vai contar? Estabeleça sua ordem de conta. Problema muito complexo, simplifica esse problema, pense ele menor, vê o que está rolando, depois, pum, você expande para o maior. Cuidado com a ordem de contagem, pois, lembra do mapinha? Ela pode influenciar o agrupamento. Então, muito cuidado. E como é que seria esse cuidado? Você vai primeiro atacar as restrições. Então, ataque as restrições. Ok? Bom, e seria depois a classificação dos agrupamentos. Decidiu que é arranjo, pode usar a fórmula. Decidiu que é combinação, pode usar a fórmula. Mas toma cuidado, porque tem exercícios que são mix. Um pedaço dele é arranjo, outro pedaço é combinação, ou uma parte dele é uma combinação, outra parte é combinação também. Ou uma parte não é nem combinação, a outra não é nem arranjo, nem nada disso. Eu preciso simplesmente usar o princípio fundamental da contagem. Então, a nossa combinatória, gente, não tem receita de bolo. Receita de bolo é fazer muitos exercícios. Quanto mais, melhor. Por quê? Para você ver a diferença entre um e outro. A experiência, o inédito faz a gente demorar, a gente gastar tempo resolvendo prova. Faz a gente ficar rápido, que não é inédito, entendeu? Então, quanto mais exercício você fizer, melhor. Beleza? Agora eu quero convidar os amigos para a gente falar um pouquinho de um outro agrupamento, que é o agrupamento chamado combinação completa. Olha só. Considere um conjunto com N elementos distintos. É o mesmo português, tá vendo? Mesmo português do arranjo, da permutação simples, da combinação simples. E o que eu chamo de combinação completa? Ó? Chamamos de combinação completa de classe P de N objetos o número de modos de se escolher P objetos distintos ou não entre os N objetos disponíveis. Tá vendo aí? Olha só que massa. Então, para mostrar esse tipo de agrupamento, como é que ele funciona? Primeiro, vamos pegar aqui, sei lá, digamos que você tenha um conjunto aí com 4 objetos. Digamos que você tem um conjunto aí que tem objeto A, vou pegar 3, um objeto B, objeto C. 3 objetos. E vamos fazer 3 escolhas nesse conjunto. Vamos fazer 3 escolhas distintas ou não, tá? Por quê? Para você experimentar o que é uma combinação completa, para você experimentar essa definição. Então, eu tenho uma coleção de objetos, todos distintos, e eu vou fazer escolhas dentro desses objetos, distintas ou não. Tá, então eu vou fazer escolhas de 3 em 3 aqui no meu conjuntão de objetozinhos. Bom? Tá, então vamos escolher 3 objetos aqui. Vamos ver os não distintos. Tá, o que eu posso fazer aqui, né? Vou classificar em cores. Eu posso escolher 3, eu posso escolher tudo A, né? A, A. Eu posso escolher tudo B, olha só. Eu posso escolher tudo C. Veja. Tá, mas eu poderia escolher, ao invés de escolher os 3 iguais, eu poderia escolher 2 iguais, tipo A com A, e o B diferente. A minha terceira escolha ser diferente. Ah, eu não estou fazendo 3 escolhas distintas, né, pessoas? Eu estou fazendo aqui 2 do A e 1 do B. E quando eu penso escolhas distintas ou não,
não distinto, é esse caso aqui, por exemplo, que não estou fazendo uma única escolha, estou fazendo duas escolhas dentro do ômega, duas escolhas apenas, e uma delas, três escolhas, das quais uma delas está repetida, né? Então, eu poderia escolher o A, C, poderia escolher com duas repetições, B, A, B, A. Eu poderia escolher B, C. Ô, mas esse trem tá chato, hein? BBC, B. Volta só. BBC. Eu poderia escolher C, D, A, C, D, B. São todos agrupamentos diferentes, olha só. O AAB é diferente do AAC. Eu poderia estar fazendo a árvore de possibilidades, tá, gente? Mas eu não estou fazendo, eu estou separando assim para você ver. Então, eu escolho tudo igual, ou escolho dois iguais e um diferente, ou escolho tudo diferente, né? Mas escolher tudo diferente, eu tenho só o A, B, C. E o que eu tenho aqui no total, né? Então, eu tenho uma escolha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 escolhas aqui no verde. E ali no... Opa, aqui no azul são 3, né, gente? 1, 2, 3. 3 escolhas aqui. Lá no cor-de-rosa, que são os distintos, eu tenho uma única escolha. Somando a galera aqui, eu tô com 3 mais 6, 9 mais 1, 10. Então, tem 10 escolhas que eu posso fazer aqui, distintas ou não. Agora, colocar uma historinha aí é muito fácil, né? Imagine você foi lá numa sorveteria com a intenção de escolher 3 bolas de sorvete. Tava calor aí, você, nossa, meu Deus, que calor. Então você quer levar alguém, né, a gatinha ou o gatinho para tomar sorvete. Você fala, ah, vamos lá, né? E aí você vai na intenção, assim, quantas bolas eu vou comer? Você se planeja, né? Deixa eu ver. Então você vai lá chupar 3 bolas de sorvete. Vamos supor, chupar 3 bolas. Aí você chegou lá, tinha o sabor de abacaxi, de banana e cupuaçu. Então, o que você pode fazer? Você pode escolher os três sabores, né? 3 bolas. Podem vir as 3 bolas de abacaxi. Fala, põe 3 bolas de abacaxi, por favor. Ou então você fala assim, ó, põe 3 bolas de banana. Então você fala assim, ó, põe 3 bolas de cupuaçu. Pode rolar isso, não pode? Aí, tem outras possibilidades. Você fala assim, não, põe 2 bolas de abacaxi e coloca uma de banana. Ou então você poderia dizer, ó, põe 2 bolas de abacaxi e uma de cupuaçu. Não, 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 põe 2 bolas de banana e uma de abacaxi. Não, 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 faz o seguinte, põe 2 bolas de banana e uma de cupuaçu. Não, não, faz o seguinte, me dá 2 de cupuaçu e uma de abacaxi. Não, não. Ou então me dá 2 de cupuaçu e uma de banana. Serve assim, né? Ou então, deixa eu ver se tem uma corzinha. Corzinha para combinar lá, acho que assim tá bom, né? Ou então você fala, não, me dá uma de cada. Você vai receber uma de cada. Só tem esse caso aí. Tá vendo? Observe que esse uma de cada ordem que você coloca lá no seu sorvete, ela não é importante, a não ser que alguém diga que ela é importante. E aí, cuidado com o português, hein? Que o que derruba nós é o português. Então, aqui você poderia pensar assim: resolver esse problema
seria equivalente a você resolver uma equação, né? Vê se você concorda comigo, ó. A, B, E, gente. Eita, parece que tá implicando comigo. Porque quando eu faço a bolinha, ele pensa que eu estou selecionando. Eu não estou selecionando. Mais C a 3, olha só. Pensa comigo se não é assim. Você tá vendo aí, ó? Olha aí pra você ver. Vê se você concorda comigo. Eu quero escolher 3 bolas de sorvete entre abacaxi, banana e cupuaçu. Então, o que seriam as soluções inteiras, né, para essa equação? Eu pego 3 bolas e podemos assim dizer, vamos pôr assim, ó, bloquinho A, B e C, né? Então, vamos separar assim, ó. Vou montar uma tabelinha aqui para a gente olhar essa equação aqui. Isso é muito importante. Então, você poderia falar assim, não, eu vou querer as 3 bolas de abacaxi, não vou querer nenhuma bola de banana, nenhuma bola de cupuaçu. Então, você fala, não, eu quero tudo de banana. Então, você diz, não, eu quero tudo de abacaxi. Observe. Nessa primeira linha aqui, ó, o A seria igual a 3, o B seria igual a 0, o C seria igual a 0. Olha só. 3, 0, 0. E é verdade, né? 3 mais 0 dá igual a 3. Aqui, na segunda linha, você teria B igual a 0. Opa. A igual a 0. B igual a 3. E o C igual a 0. Somou, dá 3 também. Mesma coisa a terceira linha aí, né? Deixa eu melhorar essa tabela aqui, que eu vou precisar dela bem bonitinha. Vou pôr aqui A, B, C. Vou pegar meu auxiliar de fazer retinhas. Detecção de forma. Porque como é que você resolve exercício difícil? Mais uma vez. Entendendo como ele funciona de forma simples. Se você entende o que está acontecendo, você vai conseguir fazer um exercício desse naipe aqui de alta complexidade. Porque como é que eu faço o difícil? Do mesmo jeito que eu faço o simples, né? Tá, então vamos dar uma separada aqui. Separada aqui. Vou separar pela cor, não. Tá, então você pode fazer o seguinte também. Você pega aqui, ó. Não, eu quero 2 bolas de abacaxi e uma de banana. Observe, 2 mais 1, 3 do mesmo jeito. Ou então você fala, não, eu quero 2 de abacaxi e uma de cupuaçu. 3 do mesmo jeito. Tá vendo? Ou então você coloca 2 bolas aqui, coloca uma bola aqui. Ou então você coloca 2 bolas aqui, uma bola aqui. Ou então você coloca 2 bolas aqui e uma aqui. Ou então você coloca 2 bolas aqui, uma aqui. Tem mais alguma forma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não tem. Ou você coloca 1, 2, 3. Então, pessoas, observe, né? Vou escrever mais um caso aqui. Esse caso aqui seria, você está pegando o A igual a 2, o B igual a 1 e o C igual a 0, tá vendo? Então, qual que é a moral da história, pessoas? Resolver esse problema. Qual o problema? Escolher um grupo de 3 elementos distintos, 3 objetos distintos ou não. Fazer 3 escolhas distintas ou não. É equivalente, resolver esse problema, é equivalente resolver esta equação aqui. De modo que você esteja procurando soluções naturais, né? Não faz sentido aqui
Você pensar em menos uma escolha, menos 2 escolhas de abacaxi, menos uma escolha de banana, menos 4 escolhas, o açúcar não faz o menor sentido. Então, seria você procurar todas as possibilidades de resolver a equação A mais B mais C igual a 3, soluções naturais, né? Zero, podendo inclusive escolher um deles sendo zero, mas não tem como escolher simultaneamente os 3 igual a zero, porque eu vou fazer uma escolha de sorvete. Esse probleminha do sorvete é a melhor forma de pensar, né? Então, pensando nisso, observe o seguinte: nós poderíamos pensar ainda de uma forma diferente. Vamos pensar lá, ó, você tem 3 bolas de sorvete, você vai escolher. Essas 3 bolas de sorvete que você vai escolher, você ainda não decidiu se elas vão ser de abacaxi ou de banana, ou de cupuaçu ou um mix, né? O fato é que você precisa de 2 separadores. Ó, tem 2 maisinhos. Você precisa de 2 separadores. E com 2 separadores, imagina, eu vou pegar 2 pauzinhos. Esse aqui é o famoso método pau-bola. Você já viu? Mas eu vou colocar 2 pauzinhos aqui para separar as bananas. Eu pus aleatório, sabe? Bananas, ó, as bolinhas para você enxergar. Porque quando, ó, tem o pauzinho 1, tem o pauzinho, né? E você tem bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3. Ok? Então, quando você coloca 2 pauzinhos entre as bolinhas, isso é uma forma de você separar as bolinhas assim, ó. Eu quero aqui uma bolinha vai representar uma bola de abacaxi. Esse aqui vai representar, a minha escolha vai ser uma bola de banana. E aqui vai representar uma bola de cupuaçu. Tá vendo? De modo que, então, você tem 5 objetos. Olha aí, 5, 3 bolinhas e 2 pauzinhos. 5 objetos, eles têm 120 ordens, né? Que dá o 5 fatorial. Só que desses 5 objetos, eu tenho 3 bolinhas, né? 3 bolinhas tem 3 fatorial ordens. Eu preciso dessas 6 ordens de bolinha. E as bolinhas são 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Observe. 3 bolinhas tem 6 ordens. Você precisa das 6 ordens? Não. Uma das 6 ordens, essa daqui, a ordem 1, 2, 3, já é suficiente para a gente descobrir o que vai para abacaxi, o que vai para banana, o que vai para o cupuaçu. Observe. Uma ordem é suficiente. Então, eu divido por 3 fatorial, por quê? Para eliminar as 3 fatorial ordens das 3 bolinhas. Ok? Aí o pauzinho 1 e o pauzinho 2, pauzinho 1 e 2, olha só, tem 2 ordens. Pauzinho 1 e tem 2 ordens. Eu preciso dessas 2 ordens? Não, eu não preciso dessas 2 ordens. Uma ordem de pauzinho já é suficiente para eu distinguir o que vai para o abacaxi, o que vai para a banana, o que vai para o cupuaçu. E aí, no final da história, o que eu tenho aqui? 120 dividido por 6 vezes 2 dá 12, olha só. Oh, coincidência! Deu 10 também, meu Deus, isso parece uma mágica. Essa ordem dos pauzinhos, ela é muito importante. Olha só, o que vai para o abacaxi? Todas as bolinhas que ficarem à esquerda de A1. O que vai para a banana? Todas as bolinhas que ficarem entre os 2 pauzinhos. O que vai para o cupuaçu? Tudo que ficar à direita, pauzinho 2. Então, quando você permuta esses 5 objetos, verificando todas as permutações distintas,
seria uma permutação com repetição, né? Cada permutação vai gerar uma distribuição diferente. Uma distribuição diferente desses objetos para abacaxi, para banana, cupuaçu. Então, só para exemplificar mais uma vez, e os exemplos precisam ficar claros, porque fazer um difícil é análogo a fazer esse que é simples. Então, seria o seguinte, aqui estão as 3 bolinhas. Ó. O que seria uma mudança de ordem desses objetos? Ó, vou te mostrar o seguinte, eu vou fazer uma única alteração aqui. Eu vou trocar esse objeto de lugar com esse, tá? Então, o pauzinho 1 vem para o lugar da bolinha 1 e a bolinha 1 vem para o lugar do pauzinho 1, ok? Então, aqui vai ficar o pauzinho tá vermelho. Vamos ter essa cor. Pauzinho vermelho. Pauzinho vermelho. Pauzinho 1, pauzinho 2. Lembrando que essa ordem 1 antes de 2 é suficiente. Lembrando que a ordem das bolinhas 1, 2, 3 é suficiente, essa ordem. E o que está rolando aqui? Ó? À esquerda do pauzinho não tem nenhuma bolinha. Isso quer dizer que o A está dando 0. O abacaxi não vai ganhar nada. Eu não vou escolher abacaxi. Entre o pauzinho 1 e o pauzinho 2, está rolando 2 bolinhas. Isso quer dizer que eu vou querer 2 bolinhas de banana. E após o pauzinho 2, olha só, eu tenho uma única bolinha. Quer dizer que eu quero o açúcar, tá vendo? A mais B mais C igual a 3. Muda a ordem, muda a contagem, muda as escolhas. Elas são distintas ou não. Entende? Então, esse aqui seria o lance da parada que a gente chama de permutação ou combinação completa, né? Eu não gosto de fórmula para isso. Eu prefiro pensar, porque senão você fica meio amarrado à fórmula. Mas eu tenho fórmula para combinação completa. E essa fórmula eu acabei de mostrar ela aqui carinhosamente. Olha só. Usando só a estratégia de contagem que eu mostrei aqui para vocês. Mas ela está aqui, ó. A fórmula aqui. Aí eu vou mostrar ela para vocês. Eu não decoro ela, mas eu sei usar ela. É um trem estranho, né? Eu não decoro ela no sentido assim, eu não fico me prendendo a ela para resolver exercício. Eu vou lá pensar, uma combinação completa, vou resolver. Bom, então eu mostrei todas as minhas estratégias de resolver combinações completas. Ou ainda, como identificar uma combinação completa, que é o mais importante. Porque nós identificamos o agrupamento, se eu consigo modelar ele em uma combinação completa, então você pode usar a fórmula da combinação completa para resolver ele, ok? Mas muito cuidado, porque se você não conseguir modelar ele como uma combinação completa, então muito cuidado para não fazer besteira, hein? Então, olha só, aqui eu tenho a fórmula da combinação completa, né? CR, o pessoal chama por aí de outros nomes, mas isso aqui já é suficiente. Eu nem gosto de usar essa notação, prefiro escrever em português. Mas você tem N objetos disponíveis para escolher E objetos distintos ou não. Então, aqui você tem uma permutação com repetição de P mais N menos 1 objetos. Olha só, por que esse menos 1? Esse menos 1 é muito fácil de você ver porque que tem ele aqui. Eu até fiz aqui meio caladinho, sem falar, né? Então, eu tenho aí as 3 bolas de sorvete, eu tenho os 3 objetos disponíveis que eu quero fazer, que eu quero escolher. E eu coloquei 2 pauzinhos adicionais aí. Por que eu coloquei 2 pauzinhos? 2 pauzinhos são necessários e suficientes para você separar essas 3 bolinhas em 3 grupos. O grupo que fica antes do pauzinho 1, que está indicando o abacaxi. O grupo entre pauzinho 1 e pauzinho 2 está indicando a banana. E o grupo à direita do pauzinho 2, que está indicando o cupuaçu. Então, 2 pauzinhos são suficientes para dividir os 3 objetos em 3 grupos. E aí, por isso que aqui não é 6, aqui é 5, né? Então, eu teria 3 objetos para escolher e 3 objetos disponíveis para fazer 3 escolhas. 3 mais 3 dá 6. Tira 1,
Por quê? Porque eu só preciso de 2 pauzinhos. Então, na verdade, você tem uma permutação com repetição de 5 objetos. Seria aqui, ó, permutação com 5 objetos, dos quais 3 são repetidos, as 3 bolinhas, e 2 são repetidos, que são 2 pauzinhos. E é isso que está indicando aqui dessa forma, né, galera? Então, beleza. Segue o bonde. Olha só. Combinação N mais P menos 1P. Então, você tem lá que a permutação, nesse caso, com repetição, ela vai gerar também, numericamente, uma combinação. Veja, isso não é uma combinação, pessoas, ok? Não é uma combinação simples, é uma combinação completa. Mas essa combinação completa, ela é numericamente igual a uma combinação simples, ok? Seria N mais P menos 1 objetos, que você vai pegar todas as bolinhas, mais os pauzinhos, todos os pauzinhos, e o número de pauzinhos é o total de escolhas menos 1, tá? Então, se você for fazer 5 escolhas, você vai precisar de 4 pauzinhos. Por quê? Porque 4 pauzinhos já são suficientes para separar 5, beleza? Então, elimina a ordem dos pauzinhos, elimina a ordem das bolinhas e aí o exercício está pronto, ok? Segue o bonde, pessoas. Se você quiser a fórmula, ela está aqui bonitinho para você, só utilizar. Eu não gosto de usar a fórmula e vou mostrar para vocês. Para combinação completa, eu não gosto não. Olha só. De quantas maneiras distintas podemos escolher 3 boas, 3 bolas, gente, passou errado, mal. 3 bolas de sorvete quando estão disponíveis 4 sabores. Olha só, você tem 4 sabores. Como eu disse para vocês, o jeito que eu mais gosto de fazer esse exercício é o seguinte. Vamos pegar aqui uma página nova. Preparar aqui. Eu não pus número, não pus número no exercício, mas tudo bem. Então, e beleza. Eu vou chamar assim, né? Combinação completa. Separar. Combinação completa. Aí vamos chamar isso aqui de exercício 1, tá? Então, de quantas maneiras distintas podemos escolher 3 bolas de sorvete quando estão disponíveis 4 sabores? Então, você tem lá o abacaxi, a banana, o cupuaçu mais o damasco. Quando você somar esse povo aí, tem que dar 3. Tá vendo? Por quê? Porque você quer escolher 3 bolas de sorvete quando estão disponíveis 4 sabores. Então, olha só. Nesse caso aqui, veja, técnica do pau bola, olha só. Eu mais gosto de fazer. Olha o tanto que fica simples. Eu nem preciso saber fórmula. Ó, eu tenho aqui 3 bolotas. 1, 2. E eu preciso separar essas 3 bolotas em 4 grupos. E aqui a equação ela já indica tudo, porque ó, cada mais indica um separador. Eu, para somar 4 objetos, eu preciso de 3 mais, né? Então, eu preciso só de 3 pauzinhos. Veja, sei lá, vou pôr só ilustrativo. Um pauzinho aqui, um aqui, um aqui. Olha só. Pauzinho 1, pauzinho 2, pauzinho 3. Veja que eu tenho 3 posições, né? Aqui eu teria que está antes do pauzinho 1, que indica a quantidade de bolas de sorvete que eu escolhi para o abacaxi. Aqui, entre pauzinho 1 e 2, seria a quantidade de opções que eu fiz para banana. Entre pauzinho 2 seria o cupuaçu. E depois, pauzinho 2 e 3, né? Desculpa, vai ser o cupuaçu. E depois o pauzinho 3 vai ser o damasco, né? Sei lá, acho que é damasco. Então, veja. Uma escolha antes do pauzinho 1. 2, entre 1 e 2. Entre 2 e 3, mais uma. E depois do pauzinho 3, quarta escolha. Tá vendo?
E observe, quantos objetos você está permutando? Olha, eu estou permutando aqui, veja, 3 bolas de sorvete mais 3 pauzinhos. Então, eu tenho 6 objetos. Esses 6 objetos, veja, ficou feio esse. Desses 6 objetos aqui, 3 deles são bolinhas, tem que eliminar a ordem das bolinhas. 3 deles são pauzinhos, tem que eliminar a ordem dos pauzinhos. E aí o pau quebra, olha que top. Então, eu tenho aqui 6 fatorial dividido por 3 fatorial. 3 fatorial, tá vendo? Isso aqui vai dar, vamos fazer aqui na frente. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, que dá 6. Esse 3 fatorial, vou largar ele aqui, cancela, cancela. Então, você vai ter 20 formas de escolher o seu sorvetinho lá na sorveteria. Tá vendo? Top, né? Precisa de fórmula. Se você quiser usar a fórmula, chega o bet. Tá lá, bicho. Vamos. O que mais? Olha só. De quantas maneiras distintas podemos repartir 10 balas de hortelã de mesma marca entre 4 crianças? Olha só o que nós temos. Cara, que maldade, né? Fazer isso com as criancinhas, né, velho? Mas vamos lá. Seria equivalente a resolver a equação ó, x mais y mais z mais w, olha só. Uma criança, 2, 3, 4. E eu tenho que dar 10 balinhas de hortelã de mesma marca para essas 4 crianças. Então, 10 balinhas de hortelã de mesma marca quer dizer que elas não são distinguíveis. Então, olha só, esquema pau-bola. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas. Tá vendo? 10 bolinhas. Essas 10 bolinhas representariam as 10 balinhas de hortelã, todas iguais e indistinguíveis. Eu vou precisar aqui de 1, 2, 3 pauzinhos. Pauzinho para cada mais, olha só. 1, estou pondo aleatório, tá vendo? 2, 3, ó. Pauzinho 1, pauzinho 2, pauzinho 3. E aqui fica de boa, porque olha só, o que está antes do pauzinho 1 seria o que vai para o x. O que está entre pauzinho 1 e 2 é o que vai para a criança y. O que está entre pauzinho 2 e pauzinho 3 é o que vai para a criança z. O que está depois do pauzinho 3 é o que vai para a criança w. Então, quantos objetos eu tenho para permutar aqui? Veja, as 10 bolinhas mais os 3 pauzinhos. Então, tenho 13 objetos. Permutar 13 objetos é 13 fatorial. Só que eu tenho 10 bolinhas, todas idênticas. Elimina a ordem das 10 bolinhas, que representa as balinhas de hortelã. A ordem dos pauzinhos também não é importante. Olha só, você está virando expert em combinação completa. Veja. Então, aqui vai rolar um 13 fatorial. Dividido por 10 fatorial, vezes 3 fatorial. Então, isso aqui vai ser 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Aqui tem um 10 fatorial, 3 fatorial vai dar 6. Simplifica o 10 fatorial, vai embora. 12 dividido por 6 vira 2. Então, nós vamos ter aqui 13 vezes 11. Conferindo, 12 foi embora, isso. 13 vezes 11, que vai dar 130. Mais 13 dá 143, né? Conferindo 13 vezes 12 vezes 11, o 10 cancela, divide por 6. Esqueci o 2, né, gente? Esqueci. 12 dividido por 6 vai dar 2, então tem 1 vezes 2 aqui. Então, vai ter 1 vezes 2. 143 vezes 2, então vai dar 682.
286 maneiras de distribuir as balinhas entre as. Tá vendo? Que boa, né? Nossa. E aí, ó, aqui mais uma. E se nenhuma criança puder ficar sem receber balinha? É, porque do jeito que a gente tá separando ali, a hora que um pauzinho fica do lado do outro, a hora que a criança fica sem receber balinha. Então, você fala, poxa, eu não vou fazer isso, né? Vamos deixar a criança sem balinha? Que maldade é essa? Não? Então, o que que você faz, ó? Vamos lá. Cara, era bom você apertar a pausa e dar uma pensada aí, né? Antes de ver a solução. Faça isso, tá bom? Então, olha só. Apertou pausa? Voltou? Então, bora. Pensa comigo aqui, ó. Tem a criancinha X, tem a criancinha Y, tem a criancinha Z, tem a criancinha W. O que que você vai fazer? Para você garantir que as crianças elas vão receber, elas não vão ficar sem nenhuma balinha, é muito simples. Faz o seguinte, entrega uma balinha para cada criança. Olha só, se você entrega uma balinha para cada criança, você tem certeza que elas vão receber pelo menos essa balinha que você entregou. Agora, quantas balinhas sobraram? Bom, você tinha 10 e entregou uma para cada criança, agora você tem 6. Uma, duas, três, quatro, 6 balinhas, tá vendo? 6. Tudo bem? 6 balinhas. Eu vou precisar de 1, 2, 3, 3 separadores. Pauzinho 1, pauzinho 2, pauzinho 3. Porque assim eu consigo repartir as 6 balinhas que sobraram em 4 grupos. Então, qual o total de possibilidades que eu tenho para fazer isso, né? 6 bolinhas mais 3 pauzinhos vão dar 9 objetos. 9 objetos tem 9 fatorial ordens. Elimina a ordem dos pauzinhos, são 3. Elimina a ordem das bolinhas, são 6. E aqui vai rolar um 9 vezes 8 vezes 7, dividido por esse 6 fatorial, né? Dividido por 3 fatorial, vezes 6 fatorial. 6 fatorial dá aquela simplificadinha, pá, pá. Para ficar elegante, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Então, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 3 vezes 2 vezes 9 por 3 dá 3. 8 por 2 dá 4 vezes 7. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 7, 84. Então, tem 84 maneiras de você ser justo. De modo que cada criança receba pelo menos uma balinha. Vendo? Beleza. Agora, dá uma olhada aqui. Ó. Determine o número de soluções inteiras positivas da equação x mais y mais z menor ou igual a 5. Esse aqui eu vou deixar para vocês darem uma pensadinha, tarefinha de casa. E vai ter uma listinha lá para vocês fazerem. A gente aprende fazendo, exercitando. Então, aqui eu mostrei para vocês alguns modelos interessantes de análise combinatória. E é o que temos para a aula de hoje, ok? Então, um grande abraço para vocês, bom trabalho. Deus ajuda quem cedo madruga, nós acordou cedo. Então, vamos lá, galera. Um grande abraço. Até mais.